Vamos falar sobre suspenses protagonizados por advogados? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e o vídeo de hoje vai ser sobre esse assunto. Eu recebi recentemente esse comentário aqui em um dos meus vídeos que falava sobre não saber da existência de livros com advogados, algo meio Law and Order. Pensando nesse teu comentário, eu resolvi trazer um vídeo só com livros protagonizados por agentes da lei, advogados, juízes, promotores, e espero que vocês gostem. Puxei pela memória alguns livros que têm essa temática central, que tem o tribunal ali como um dos pontos de referência, e é sobre isso que vai ser o vídeo. Inclusive, se vocês tiverem outras ideias de vídeos como essa, deixem nos comentários, sempre que possível eu vou tentar adaptar e trazer aqui para vocês. Vou começar dando a dica para vocês de um livro chamado Areia Movediça. Esse suspense, inclusive, virou série na Netflix, então você pode ler o livro e assistir a adaptação. Esse livro fala sobre uma garota chamada Maja. A Maja, ela vai ser a única sobrevivente de um tiroteio na escola que vitima o namorado e a melhor amiga dela. Acontece que apesar dela se colocar como uma vítima, vai haver um entendimento de que ela é culpada, que ela fez parte desse plano. O livro vai tentar, então, ou vai passar por várias fases no momento, desde o momento em que ela for acusada, o julgamento e o apontamento da sua culpabilidade final ou não. É um livro contado em primeira pessoa por ela, e a gente vai acompanhar a história tanto no tempo presente, quando ela está sendo investigada, quanto no passado, quando ela volta para nos mostrar os meses anteriores àquela tragédia. A questão é a gente acompanhar em dois pontos, em dois momentos temporais diferentes, como é que essa história é construída e como é que ela chega onde chegou. A Maja, ela vai ser tratada pela mídia como a adolescente mais odiada da Suécia, então existe um grande circo midiático ao redor dela, e um dos pontos centrais da narrativa é o julgamento dela, é o momento do tribunal. Então é um livro que vai falar muito sobre esse lado, o momento em que ela precisa levantar provas, conversar com os advogados, criar uma narrativa e apresentar em sua defesa. Então, se você gosta de livros que tem toda essa jogada com advogados, com tribunal, é possível que você goste de Areia Movediça. Um outro livro que tem como protagonista uma advogada é Falsa Testemunha, da Karen Slaughter. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar a Lee, que é uma advogada criminalista de um grande escritório, e um dia ela vai ser chamada para representar um homem que foi acusado de abuso sexual. Quando ela chega para conhecer esse homem, um homem chamado Andrew Tennant, ela vai descobrir que na verdade ela já o conhece, ela o conheceu 20 anos antes e que ele sabe um segredo horrível sobre a vida dela. Ela entra numa verdadeira sinuca de bico nessa questão, porque ela sabe que ele detém um grande poder sobre ela ao saber o seu segredo. Mas ele também é um homem horrível, ela vai descobrir isso ao longo da narrativa, e a questão fica: ela tenta de todas as formas libertar esse homem para proteger o próprio segredo, ou ela entrega ele aos lobos e com isso acaba colocando a própria vida em risco e a própria carreira. É um livro que vai ter ali muitas jogadas em relação ao tribunal, o que ele vai depor, o que vai ser falado, sim ou não. E eu acho que se você gosta de livros que tenham advogados ali na trama principal, é possível que você goste de Falsa Testemunha. Outro livro que nos joga dentro de um tribunal acompanhando um promotor é Em Defesa de Jacob. Já falei desse livro aqui em outros vídeos meus, mas ele é um livro que ele fala muito sobre o julgamento, esse bate e volta que existe ali dentro desse ambiente. Esse livro é protagonizado por um promotor chamado Andy, que está assim numa situação horrível. O filho dele, de 14 anos, chamado Jacob, foi acusado de ter assassinado o coleguinha de escola. E é nesse momento que o Andy entra na maior roubada, né? Porque ele é um promotor, ele sempre esteve acostumado a estar de um lado da equação. E agora o filho dele é réu, o filho dele tá lá naquele banco e ele precisa pular para outro lado, pro lado da defesa. Esse é um livro que eu lembro que ele é bem focado nas entrevistas, no julgamento, nos depoimentos, então tem bastante detalhes e tem toda essa visão do Andy como promotor do sistema de justiça. É um livro que ele batalha muito sobre a questão da lealdade versus a justiça. No fim das contas, o que é que vai prevalecer nesse livro? Será que o Jacob é realmente inocente? Será que o Andy vai permanecer com o filho até o final em relação, à lealdade de pai e filho?
ou a justiça vai prevalecer, vai ser feita e ele será condenado. E esse livro também virou uma série da Apple TV, então você pode ler o livro e depois dar uma olhadinha na adaptação. Um outro livro que fala sobre esse assunto e tem um advogado ali no papel principal é talvez um dos livros mais famosos, que é O Sol é para Todos. Grande clássico da Harper Lee, publicado em 1960, ganhou o Pulitzer em 1961. Esse livro é incrível, é um livro dos melhores livros que eu já li na vida. Eu nunca falei dele por aqui, o que é um pouco estranho, mas às vezes o livro é tão potente que a gente não sabe nem o que falar sobre ele. Ele se passa nos Estados Unidos na década de 30 e ele tem como protagonista uma garotinha chamada Scott, que ela é filha de um advogado. A vida da Scott e da família dela vai mudar totalmente a partir do momento em que o pai dela pegar um caso onde ele vai defender um homem negro que foi acusado de um crime. É um momento de muita tensão racial, de muito preconceito, então o pai dela vai enfrentar muitas coisas ao longo desse julgamento junto com o homem que ele está defendendo. E a gente acompanha essa história pelo ponto de vista da Scout, que é uma garotinha. Então existe uma inocência no olhar dela, mas também é uma inocência muito perspicaz, que ela nos traz reflexões que nós já adultos às vezes perdemos pelo caminho. É um livro belíssimo, é um livro assim que não é impossível você não ler e não se emocionar em algum momento, e não é à toa que ele é um grande clássico. E ele fala sobre essa questão da preparação do julgamento, do que é certo, do que é errado, do que é considerado certo e do que é considerado errado naquele momento. Então é um livro que eu tenho certeza que quem pegar para ler não vai se arrepender. Outro ótimo livro protagonizado por um advogado é Tempo de Matar, do John Grisham. Esse aqui foi o primeiro livro do John que eu li. Eu lembro que eu fiquei bastante impressionada com a maneira como ele leva a narrativa. Esse é um livro que vai ser ali muito pautado no julgamento, na preparação para o julgamento, nos depoimentos. Então, se é isso que você está buscando, você vai encontrar tudo aqui. Ele é um suspense de tribunal que se passa no Mississippi e ele vai começar depois de uma grande violência, que é uma garotinha negra que vai ser abusada e violentada por 2 homens brancos. Acontece que esses homens eles vão ser encontrados logo depois se gabando da situação. Eles vão ser presos e o pai dessa menina vai conseguir entrar nesse tribunal e ele vai matar esses homens. E o nosso protagonista, que é o Jack Brigance, ele vai ser chamado então para defender esse homem. Esse é um livro que tem muitas jogadas de entrevista, de preparação das pessoas, do que você diz, do que você não diz, do que é mentira, do que é verdade. Tudo isso para culminar no julgamento desse homem. É um livro que toca em vários assuntos bem potentes sobre a questão racial, sobre a questão da opinião pública, o que é justiça, o que é vingança. E ele também se transformou em um filme em 1996, que também é um filme muito conhecido, então também você pode ler o livro e depois assistir a adaptação. E eu lembrei vagamente agora de mais 2 livros que eles não são pautados no julgamento, em advogados, mas eles têm momentos de tribunal, então eu vou deixar aqui de dica extra para vocês. Um deles é O Olhos Vazios, do Charlie Donlia. Esse livro aqui vai começar com o julgamento da personagem principal, ela vai estar no banco ali. Ela está processando o Estado que lidou mal com o caso de assassinato dos pais dela. Então, no primeiro momento, a gente vai ter ela no banco sendo interrogada. Então, tem uma cena ali de tribunal bem bacana, bem desenvolvida. Outro livro que também começa ali com uma pegada de tribunal, de advogado e tal, é Nada Fica no Passado. Nesse livro aqui, a gente vai ter a condenação da protagonista logo no início. Ela vai ser condenada por um crime que ela cometeu quando ela era adolescente e ela vai ser presa e vai ter que pagar a sua sentença. Então, é um livro que ele já começa nessa vibe. Não é totalmente, um livro sobre advogado, sobre tribunal, mas ele tem essa cena logo de início. E aí, gostou da minha seleção de livros protagonizados por agentes da lei que se passam em tribunais? Se você lembrar de mais algum, comenta aqui embaixo e deixa de dica para os outros leitores que também talvez estejam buscando por um livro assim. Vou deixar link para todos os livros aqui no box de descrição para vocês e também aqui no finalzinho eu vou deixar mais 2 dicas de vídeos que eu acho que podem te interessar. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.